Alguma vez já parou para pensar na complexa rede de cabos que permite sentir a textura de uma página, ou tocar um instrumento, ou simplesmente acenar para alguém? Hoje, a gente vai rastrear essa fiação de volta à origem dela, uma das estruturas mais engenhosas e às vezes mais intimidantes da anatomia, o plexo braquial. É a verdadeira central de comando que liga a medula espinhal ao braço. E não é um exagero chamar de central de comando, não. É uma rede tão bem organizada que, assim, qualquer probleminha em um desses fios pode ter consequências muito específicas lá na ponta dos dedos. Entender essa estrutura é entender a lógica por trás de boa parte da neurologia do membro superior. E a nossa análise hoje parte de um material denso, uma aula médica, focada justamente naqueles fundamentos que mais geram confusão. O objetivo é desmistificar essa arquitetura. A gente quer ir além de só listar os nomes dos nervos e entender como eles se organizam, por onde passam e, o mais importante, por que esses detalhes são tão cruciais. Ok, vamos mergulhar nisso. É a base de tudo. Sem conhecer bem o plexo braquial, é como tentar ler um livro conhecendo só metade do alfabeto, sabe? Você pode até adivinhar umas palavras, mas a compreensão real da história se perde. Essa base anatômica é o que permite um diagnóstico preciso. Ótimo ponto. Então, vamos começar do começo absoluto. Se o plexo braquial é uma rede, quais são os fios originais que saem da fonte de energia, que no caso é a medula espinhal? De quais raízes nervosas a gente está falando? A configuração mais comum, o padrão ouro que a gente vê em mais ou menos 80% das pessoas, é formada pelas raízes dos nervos espinhais de C5, C6, C7, C8 e T1. Certo. Ou seja, os 4 últimos nervos cervicais e o primeiro nervo torácico. Essa é a fórmula que serve como nosso modelo principal de estudo e a que mais aparece em provas e livros. Ok, C5 a T1. Mas o material que a gente analisou deixa muito claro que a biologia raramente trabalha com regras absolutas. Se 80% tem essa configuração, o que acontece com os outros 20%? Isso me parece uma fatia considerável da população para ter uma anatomia diferente. É uma fatia enorme. E aqui a coisa fica clinicamente muito relevante. A anatomia adora variações. Em aproximadamente 10% das pessoas, a estrutura é o que a gente chama de plexo prefixado. Prefixado. Isso. Significa que tudo começa um nível acima do normal, com uma contribuição importante da raiz de C4. Então a formação seria de C4 a C8. E imagino que o oposto também aconteça. Exatamente. Nos outros 10%, temos o plexo pós-fixado. Nesse caso, a formação se desloca um nível abaixo, incluindo a raiz de T2. A formação seria então de C6 a T2. Isso não é só uma curiosidade acadêmica, de jeito nenhum. É isso que eu queria saber. Qual é a implicação prática disso? Por que um médico precisa saber se um paciente faz parte desses 20%? Olha, pensa num anestesista realizando um bloqueio de nervo para uma cirurgia no ombro. A técnica padrão visa as raízes de C5 e C6. Se o paciente tiver um plexo pré-fixado, com uma contribuição crucial de C4, o bloqueio pode falhar parcialmente. Porque o anestésico não atingiu essa raiz extra, o paciente pode sentir dor durante o procedimento e a equipe fica sem entender o porquê. É um desses detalhes que muda o desfecho na sala de cirurgia. Uau, isso conecta a anatomia do livro didático diretamente com a experiência de um paciente. Ok, então temos as raízes, mas saber quais são elas é só metade da história. O material dá uma ênfase enorme em saber de onde elas saem da coluna. Por que essa distinção geográfica é tão importante? Porque existe uma regra que se inverte no meio do caminho e essa inversão é fonte de muita confusão e erros de diagnóstico. O fascinante aqui é a diferença entre as regiões da coluna. Na região cervical, que vai de C1 a C7, as raízes nervosas saem sempre acima da sua vértebra de mesmo nome. Sempre acima. A raiz C5 sai por cima da vértebra C5, a raiz C6 por cima da vértebra C6. É uma regra consistente. Ok, na cervical, o nervo sai por cima.
E imagino que em algum momento isso mude. Muda completamente. Ao chegar na região torácica, e isso vale também para a lombar, a lógica se inverte. As raízes nervosas saem abaixo da sua vértebra correspondente. A raiz T1 sai por baixo da vértebra T1. A raiz L3 sai por baixo da vértebra L3. O material que a gente analisou dá um exemplo clínico muito claro sobre isso. Se uma pessoa tem um desgaste, uma espondilose entre as vértebras C4 e C5, o nervo comprimido seria o C5, porque é ele que passa por cima da vértebra C5, naquele espaço. Exato. Mas se o problema fosse uma hérnia de disco entre T1 e T2, o nervo afetado seria o T1, que sai por baixo da vértebra T1. A mesma lógica de entre duas vértebras afeta nervos diferentes dependendo da altura da coluna. Perfeitamente colocado. É exatamente essa lógica invertida que é uma armadilha clássica. E isso nos leva a um aparente paradoxo que atormenta estudantes de medicina. A gente tem 7 vértebras cervicais, mas temos 8 pares de raízes nervosas cervicais. Como pode haver mais raízes do que vértebras? Sim, essa matemática parece errada. De onde surge essa 8ª raiz nervosa fantasma? A resposta está justamente nessa transição de regras. Vamos seguir a lógica. A raiz C7, sendo cervical, obedece à regra e sai por cima da vértebra C7. Certo. Agora a gente tem a vértebra C7 e logo abaixo dela a vértebra T1. Entre elas existe um forame, um espaço. A natureza não desperdiça espaço. É por esse local, abaixo da última vértebra cervical e acima da primeira torácica, que emerge a 8ª raiz cervical, a C8. Ah, então é por isso. A partir da T1, a nova regra do sair por baixo começa a valer. A raiz C8 é a exceção que marca a transição. Entendi. Então a C8 vive nesse limbo, nesse espaço de transição entre as duas regras. Isso esclarece a contagem. Ok, agora sabemos quais são as raízes e por onde elas saem da coluna, onde elas se encontram. Em que parte do pescoço essa montagem do plexo realmente acontece? Essa é outra pergunta fundamental de anatomia com uma resposta bem específica. O plexo braquial está localizado no triângulo posterior do pescoço, não no anterior. Não no anterior. O marco que divide os dois é o grande músculo esternocleidomastoideo, aquele músculo proeminente que a gente vê quando vira o pescoço de lado. O plexo fica atrás dele. E uma vez que as raízes entram nesse triângulo posterior, elas começam a se agrupar. O material usa uma analogia que eu achei ótima, a de uma árvore. As raízes finas da árvore se juntam para formar estruturas mais grossas, que são os troncos. Como funciona essa fusão? É um processo de convergência bem elegante. As 5 raízes se unem para formar 3 troncos. A lógica é simples. As 2 raízes de cima, C5 e C6, se juntam e formam o tronco superior. Ok. A raiz do meio, C7, é independente e segue sozinha para formar o tronco médio. A solitária. Isso. E as 2 raízes de baixo, C8 e T1, se unem para formar o tronco inferior. Então, C5 mais C6 igual a tronco superior. C7 sozinha vira tronco médio. E C8 mais T1, tronco inferior. Uma organização bem limpa. Exato. E tem um detalhe anatômico final sobre esses troncos que é de extrema importância clínica. Eles não ficam soltos no pescoço. Ao se formarem, eles precisam passar por um corredor muscular muito estreito. Eles passam entre os músculos escalenos anterior e médio. E por que essa passagem é tão crítica? Porque é um ponto de vulnerabilidade. Esse corredor, o desfiladeiro torácico, pode se estreitar. Isso pode acontecer por uma contratura muscular crônica, uma variação anatômica, como, sei lá, uma costela extra, ou até mesmo por um trauma. Quando isso acontece, os troncos do plexo braquial são comprimidos. E isso leva a que tipo de problema? Há uma condição chamada síndrome do desfiladeiro torácico. Os sintomas podem ser muito vagos e confusos. A pessoa pode sentir dor que irradia pelo braço, formigamento nos dedos, fraqueza na mão. E o curioso é que os sintomas podem ser intermitentes, piorando com certas posições do braço, como ao levantar os braços para pegar algo numa prateleira. É um diagnóstico desafiador, porque pode imitar outras condições, como uma hérnia de disco. Saber que os troncos passam exatamente ali
É o que faz um médico pensar nessa possibilidade. Então, fica muito claro que cada pedaço dessa informação, a raiz exata, a regra de saída, a localização no triângulo posterior e essa passagem crítica entre os músculos, é uma peça de um quebra-cabeça diagnóstico. Não é só decorar para uma prova, é entender a máquina para saber consertá-la. Precisamente. A capacidade de visualizar essa arquitetura em 3 dimensões e prever os sintomas de uma lesão em cada ponto é o que diferencia o conhecimento superficial da verdadeira compreensão clínica. Lembro que na faculdade, a questão sobre a raiz C8 era um filtro em quase toda a prova de anatomia. Metade da turma errava porque a matemática de 7 vértebras para 8 raízes simplesmente não fechava na cabeça das pessoas até você desenhar a transição. E o conhecimento só se fixa de verdade quando você é forçado a aplicá-lo. E como garantir que esse conhecimento se fixe, que não seja só decorado e esquecido na semana seguinte? A verdade é que visualizar isso em 3D e entender as implicações de uma lesão em cada ponto diferente, isso não vem só de ler. Vem de testar o conhecimento repetidamente com cenários clínicos, com perguntas que forçam a pessoa a pensar como um médico na linha de frente. É exatamente esse o ponto, não é? Transformar a teoria em prática. E para quem está nessa jornada de estudos, é fundamental ter as ferramentas certas. É por isso que plataformas como a Medicolb são tão valiosas, porque o foco deles é justamente esse: pegar a anatomia do livro e colocar num contexto de prova de um caso clínico real. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicolb.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Exatamente. Ter as ferramentas certas para testar e reforçar o conhecimento faz toda a diferença para transformar informação em compreensão real e duradoura. A prática com questões baseadas em cenários reais solidifica esses conceitos anatômicos complexos de uma forma que a leitura passiva jamais conseguiria. Muito bem. Antes de encerrarmos, vamos recapitular os pontos-chave da nossa análise sobre os fundamentos do plexo braquial. Começamos com a estrutura padrão das raízes C5 a T1, mas destacamos que 20% da população tem variações importantes, os plexos pré- e pós-fixados, com implicações clínicas diretas. Em seguida, desvendamos a regra de ouro da saída dos nervos, que é talvez o conceito mais crucial. As raízes saem acima de suas vértebras na região cervical, mas abaixo nas regiões torácica e lombar. Foi essa mudança de regra que resolveu o mistério das 8 raízes cervicais para apenas 7 vértebras. Depois, localizamos o plexo no mapa do corpo. Ele se forma no triângulo posterior do pescoço. E, finalmente, vimos a primeira etapa de sua organização. Como as 5 raízes se fundem nos 3 troncos, o superior, o médio e o inferior, e a importância crítica da sua passagem entre os músculos escalenos. Perfeito. E para finalizar, fica um pensamento para quem nos ouve. Nós analisamos como as raízes se unem para formar os troncos, mas essa é apenas a primeira etapa da jornada. O que acontece depois? Como essa árvore de nervos se ramifica ainda mais para controlar com precisão milimétrica cada músculo e cada centímetro de pele do braço? O próximo passo para entender essa rede é pensar em como uma lesão no tronco superior, por exemplo, se manifestaria de forma diferente de uma lesão isolada na raiz de C5. A resposta para isso revela toda a beleza da anatomia